Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é máquinas virtuais. E os tópicos que serão abordados nessa aula é o funcionamento das máquinas virtuais, o que é e como funciona, as principais utilidades e também as suas limitações. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer as máquinas virtuais, de entender o funcionamento dessas máquinas virtuais e também conhecer as vantagens de se utilizar máquinas virtuais. Bom, como ela funciona, né? O que ela é? Mesmo não tendo muito conhecimento sobre os usuários comuns, as máquinas virtuais são extremamente úteis, pois permitem rodar dentro do seu computador e até mesmo de uma nuvem outro sistema operacional. Até temos um exemplo aqui. Então, dentro do Windows, a gente conseguiria rodar, por exemplo, um Linux ou um iOS. Então, dentro de um Windows, eu consigo rodar outro sistema operacional. É muito legal também, por exemplo, que às vezes a gente está com o Windows 10 e eu tenho alguma coisa que eu tenho que rodar no Windows 7. Então, eu posso colocar esse Windows 7 dentro da máquina virtual. E eu posso colocar 2, 3 máquinas virtuais no computador ao mesmo tempo. E aí eu posso fazer várias e várias coisas com essas máquinas virtuais. É muito legal também para a gente aprender a instalar um sistema, a formatar um computador, porque nada que a gente fizer nela vai prejudicar o meu computador. E isso é a principal vantagem, a gente vai chegar lá. Bom, então o que é e como ela funciona? Então ela emula um sistema operacional no seu computador. Então ele simula um computador dentro do seu computador. Então, como ele fala aqui, ele consome recursos de hardware pré-configurados. Ele consome recursos de hardware pré-configurados. Ou seja, eu configuro quanto de memória ele vai utilizar, quanto de processador, quanto de HD. Então, se eu tenho, por exemplo, um quad-core, um processador com 4 núcleos, eu posso dizer que metade do processador, 2 núcleos, vão ser utilizados para essa máquina virtual, que eu vou usar 10 GB de armazenamento, que eu vou utilizar 1 GB de memória RAM. Então essas informações eu pré-configuro no meu computador. Nós vamos entender mais para frente que isso é fundamental em algumas questões, de saber quanto eu vou colocar. E também os recursos de áudio, vídeo, portas USB, eles são automaticamente desativados. Ou seja, quando eu colocar, por exemplo, um fone de ouvido ou um pendrive, a máquina virtual reconhece de forma automática. Então ele reconhece tanto no computador quanto na máquina virtual. Então essas configurações eu não preciso fazer. A máquina virtual já lê de forma sozinha, automática. E nós temos 2 exemplos de máquina virtual assim, de mais demanda, maiores. O legal dessas duas é que elas têm suas versões gratuitas. Ou seja, você pode baixar na sua casa e testar como funciona. Isso é muito legal. Bom, são elas o Oracle VM VirtualBox e a Microsoft Virtual Machine. Então nós temos aí uma da Oracle e uma da própria Microsoft. Então eles mesmos incentivam, eles têm muitos tutoriais também de como fazer a configuração, mas nosso foco é entender o que é, como funciona e qual a sua aplicação. Bom, as principais utilidades, então as aplicações. Quando trabalhamos com desenvolvimento de software, e precisamos testar a nossa aplicação em outros sistemas operacionais. Ou seja, eu criei, por exemplo, um softwarezinho de uma calculadora. E eu preciso testar se essa calculadora roda muito bem no Linux, além de rodar no meu Windows, por exemplo. Para isso, eu faço uma máquina virtual com Linux e testo como ele se comporta lá dentro. Se ele, por acaso, por algum motivo, estragar o meu computador inteiro, formatar o meu computador, ele formatou a máquina virtual e o meu computador permanece totalmente intacto, porque é totalmente dividido. Então tudo que é máquina virtual fica separado, isolado do meu computador real. E a navegação na internet se torna uma opção segura, porque como eu falei, se ele é isolado, ou seja, se eu pegar um vírus, aquele vírus fica isolado naquela pasta. Ele nunca vai sair daquele local para o meu computador. Então é impossível pegar um vírus no meu computador se eu utilizar máquina virtual. Olha só que interessante. E nós temos limitações, nem tudo é perfeito, podemos dizer assim. Bom, quando a gente trabalha com aplicações pesadas, então um software muito pesado,
ele não vai rodar bem na máquina virtual. Porque, como eu falei, nós configuramos quanto de HD, quanto de hardware, quanto de memória ele vai utilizar. Então ele não consegue usar tudo que o computador tem. Os principais problemas a gente teria com software de edição de áudio e vídeo, né? Como sabemos, esse tipo de software consome muita memória do computador, muito processamento, né? Então ele não vai rodar bem, porque eu tenho uma limitação na máquina virtual. E também jogos eletrônicos, então também eu não consigo jogar na máquina virtual, somente jogos pesados, porque quando a gente está no computador, ele pode chegar no máximo do meu computador e continua rodando. Na máquina virtual, como tem um limite, quando ele bater esse limite, ele para de funcionar. Ele para de executar para que não sobrecarregue a minha máquina pessoal, a minha própria máquina, a minha máquina física. E chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre máquinas virtuais. Espero que tenham gostado. Frequente as nossas redes sociais e até a próxima.